Vou colocar aqui para começarmos a conversa em torno dos impactos da Covid-19 nas atividades no turismo, né, em Moçambique. Uh, a Covid-19 tem colocado o mundo em pânico desde o final do ano passado, 2019 neste caso, e como consequência muitos setores tiveram de parar suas atividades e o setor de turismo é um dos setores mais afetados, segundo dados da CTA e da Organização Mundial do Turismo, juntamente com a Organização da ONU, divulgados no mês passado. Fui mesmo olhando para estes impactos que estão a se fazer sentir na área de turismo, que decidi, juntamente com alguns amigos de Vilangulos, trazer esta conversa com o Sr. Yassine, na qualidade de presidente da Associação de Turismo, e desde já passo a cumprimentar-lhe. Boa noite, bem-vindo aqui à nossa conversa. Espero que seja uma conversa muito saudável. Boa noite, Osvaldo. Muito obrigado. Creio que vai ser uma conversa boa em torno do turismo. Ok? E como acabaste de mencionar, é um dos setores que mais tem sofrido com a pandemia. E, portanto, a cadeia de valores é tão grande que ela sofrendo faz com que todos os outros setores acabam também sentindo, né? Exato. Quero desde já agradecer por ter aceito o convite para falarmos dos impactos da Covid-19 no turismo e com as atenções viradas para a nossa terra natal, que é assim Vilangulos, que é um centro de excelência em termos de turismo, não só a nível nacional, assim como a nível internacional. Antes de mais nada, gostava que assim partilhasse de forma resumida as realizações alcançadas no ramo do turismo desde que chegou à presidência deste ramo em Vilangulos. Bem, o que eu tenho a dizer é que quando nós iniciamos a associação, aliás, um dos motivos pelo qual tomamos a iniciativa de criar esta associação foi porque sentimos que existia uma distância entre o setor do turismo e a comunidade. Portanto, o turismo estava a crescer em Vilanculo, temos aqui grandes hotéis, muitos bons restaurantes, ilhas espetaculares, portanto, e é um atrativo internacional, mas nós sentimos que a comunidade em si não estava a ser beneficiada, portanto, deste crescimento do setor do turismo. Portanto, os turistas vinham a Moçambique, em particular a Vilanculo, com tudo pago, e não havia mais nada de atrativo portanto, que elas pudessem portanto, pudessem aproveitar aqui no país, em Vilanculo, a não ser aquilo que já tinham pago no hotel, portanto, a estadia, as refeições e o passeio para as ilhas com um pouco de mergulho ou pesca. Portanto, todas aquelas outras atividades portanto, ligadas à comunidade, não estavam portanto, a surtir efeito a nível de turismo. Então, este foi o principal motivo que nos fez criar a associação, que era para inserirmos a comunidade nesta indústria hoteleira, porque há que termos aqui há um aspecto muito importante que nós temos que ter em conta. O turismo podia crescer, mas se a comunidade não estivesse inserida, dentro de 10 anos a criminalidade iria aumentar. Portanto, o gap, a distância entre a comunidade e os turistas, iria criar um conflito. E nós deixaríamos de ser um destino, portanto, de excelência, deixaríamos de ser um destino, portanto, amigável, ou aquilo que todos dizem, um destino da terra da boa gente. Portanto, havia a necessidade de fazer com que a comunidade sentisse que o turismo traz valor à vida delas, o dia a dia delas, e nós começamos a apostar nisso. Depois eu posso explicar durante a entrevista o que é que temos feito portanto, para inserir a comunidade. Outro aspecto que foi importante para a criação da Associação de Turismo foi, portanto, a ligação entre o setor privado e o setor público. Todos nós sabemos que quem faz o turismo é o setor privado, mas o setor público tem de criar condições e políticas, portanto, que incentivem para que o turismo continue a crescer. E o crescimento do turismo automaticamente, se ela for portanto, um foco, ela automaticamente fará com que os outros setores também cresçam e a comunidade também passe a beneficiar cada vez mais. Portanto, esses foram os principais objetivos que nós tivemos para a criação da associação. Exato. Só uma,
Sim, 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 sim. Não, não, pode fazer a pergunta. Ok, só uma pequena curiosidade. Gostava de saber se esta associação já antes existia ou esta associação nasce há sensivelmente 2 anos ou 3 anos, quando o Yacine ascendeu para presidente da Associação do Turismo. Porque Bem, digo isso por um simples motivo. Desculpa, digo isso por um simples motivo. Antes, pelo menos nós que somos de Vilanculos, não ouvíamos falar tanto da Associação do Turismo como tal. Não fazia sentir como faz sentir nos dias de hoje. Pelo menos nas redes sociais, há que dizer que existe um trabalho notável. Nota-se, de certa forma, que existe uma associação que está a fazer o seu trabalho. Ah, Agora, gostava mesmo de saber se esta associação é nova ou já existia, só que talvez não tinha pessoas que estivessem a fazer o trabalho de forma a fazer chegar este trabalho a todos aqueles que fossem interessados pelo turismo a nível da nossa cidade de Vilangolos. o que eu posso dizer é que Moçambique tem em todas as províncias uma associação de turismo, portanto, da província. Inhambane tem uma associação de hotelaria e turismo, Gaza tem uma, Cabo Delgado tem uma, Niassa, todas as províncias têm uma associação de turismo e além das associações que são as provinciais, nós temos a Federação Moçambicana do Turismo, portanto, em que todas essas associações são membros. Temos também um pelouro do turismo na CTA, portanto, nas confederações das associações empresariais, e são esses dois, a Federação Moçambicana de Turismo e o pelouro do turismo na CTA, que têm dialogado bastante com o governo neste momento, por forma a encontrarmos soluções. Temos também a INATUR, Instituto Nacional do Turismo, que é um braço direito do Ministério da Cultura e Turismo. Agora, o grande problema que nós muitas das vezes temos é de pensarmos que o fato de existir uma associação provincial impede a criação de outras associações, sejam de nível distritais, regionais, por aí em diante. Nós tomamos esta iniciativa de criar a Associação de Turismo de Vilanculo. Não existia. Portanto, até finais de 2018, esta associação não existia. Foi um trabalho muito grande e devo dizer que tivemos imensas dificuldades para criar esta associação, inclusive por parte das associações tradicionais que já existem. Portanto, por acharem que não fosse necessário criarmos a Associação de Turismo de Vilanculo. Eu posso até dizer que a própria Associação de Hotelaria e Turismo da cidade de Inhambane tentou combater a criação desta Associação de Turismo de Vilanculo e a partir do momento que nós criamos a associação, eles passaram a ser um pouco mais agressivos no contacto com os operadores turísticos que estão em Vilanculo. Isto porque eles sentiram a pressão da existência, portanto, desta Associação de Turismo de Vilanculo. Pronto, como o Osvaldo disse, a associação fez-se sentir muito, e eu até diria que faz-se sentir mais do que a própria INATUR, que é o Instituto Nacional de Turismo, que deveria promover o turismo a nível nacional e tem fundos de Estado para promover. Do nosso lado, o que nós temos feito é utilizar os meios mais simples para promover o destino, que é a tecnologia, portanto, o conteúdo digital, não é? O marketing digital é o nosso forte. Temos feito isso. Uma foto tirada em Vilanculo, em menos de 5 segundos, está espalhada pelo mundo inteiro. Não é necessário gastar muito dinheiro com viagens para feiras, pronto, são muito mais custos. Nós podemos estar numa feira sem necessariamente termos que viajar. E hoje com a pandemia, temos notado que há reuniões e há eventos portanto, que estão a ser feitos a nível online. Portanto, o que nós fizemos foi focar muito no marketing digital para colocar Vilanculo visível, né? Para fazer perceber que está aqui um destino turístico de excelência e havia aquela impressão de que Vilanculo era um local extremamente caro. Por quê? Porque a maior parte dos hotéis que nós temos em Vilanculo tem custos, portanto, muito elevados e eles acabam, portanto, tendo que investir muito no seu marketing e os outros hotéis que estavam habituados ao tradicional check-in do dia, portanto, a pessoa chega ao balcão ou à recepção e faz o check-in e paga o quarto. Portanto, estes hotéis
tem custos muito mais baixos e acessíveis para muitos moçambicanos e para os outros turistas que gostam de coisas mais baixas. Então, estes hotéis não estavam nas plataformas digitais e muitos deles ainda não estão, não estavam no Booking.com, não estavam no TripAdvisor, no Expedia. Portanto, são plataformas em que a maior parte dos turistas do mundo inteiro tem, portanto, utilizado. E faz isto, portanto, a falta da presença deles nestas plataformas fazia transparecer que Vilanculo só tinha hotéis de custos elevados. Elevados. Portanto, o que nós temos estado a fazer é incentivar, encorajar, portanto, a estes hotéis portanto, estarem presentes nessas A terem uns plataformas. preços que sejam, de certa forma, que possam atingir a toda a maioria, porque partimos do princípio que nem todos conseguem pagar uma noite, vamos lá, posso dar exemplo de Dona Ana, passa a publicidade, né? Nem todos têm a capacidade de pagar uma noite no Dona Ana, mas existem alguns outros sítios que talvez sejam mais acessíveis, mas por causa da exposição, as pessoas acabam não tendo esta informação. Sim, sim, sim. E o que nós temos tentado a fazer é encorajar esses hotéis, essas pensões que têm boa qualidade. Conheço muitas delas porque a gente visita e tem estado a tentar encorajar. Elas têm condições para tanto para o turismo doméstico como para o turismo internacional, mas é preciso que elas apostem no marketing digital e que não fiquem só à espera que o turista vai chegar e bater a porta e pedir um quarto. Este turismo, eu penso que é um turismo que tem estado a cair muito porque as pessoas gostam de antecipar a sua viagem, não é? Ok. Já agora, a associação é nova, como esteve aqui a explicar, que mesmo para criar-se essa associação por parte de Vilanculos foi um pouco difícil, olhando para a associação mãe, que é a Associação do Turismo a nível da província de Inhambane, certo? Gostaria de saber se esta associação, ainda não entramos para as questões que eu tenho aqui, é mesmo para dar mais ou menos um breve historial ao pessoal que está aqui a acompanhar a live, que de certa forma é um pessoal que gostava de saber sobre estes aspectos. Gostava de saber se esta associação, como é que ela vive? Os hotéis ou as instâncias turísticas são inscritas na associação? Existe alguma cota que devem pagar? E estas cotas que são canalizadas, por exemplo, se for o caso de serem canalizadas algumas cotas, para que é que servem ao certo? O que é que a associação faz com isso? Se não, por que não existe uma espécie de inscrição por parte de todos aqueles que são operadores turísticos a nível da cidade de Vilanculos? Muito bem, Osvaldo. A associação, portanto, tem 12 membros fundadores. Os membros fundadores elegeram, portanto, o presidente, o vice-presidente e a secretária-geral da associação e automaticamente também elegeu-se a presidente da Assembleia Geral, o vice-presidente e, portanto, o secretário da Assembleia Geral. Os presidentes, vice-presidentes e secretários gerais não têm direito à remuneração. Nós decidimos criar assim, que é para que não exista luta por este cargo, por esta posição, e para que as pessoas que venham para esta posição sejam pessoas que tenham vontade de trabalhar e portanto, que queiram fazer algo diferente e não pura e simplesmente pelo salário que pudesse existir. É claro que todos os outros que forem contratados, por exemplo, um secretário diário, um tesoureiro, portanto, um criador de conteúdo digital, todos esses terão que ter o seu subsídio ou a sua remuneração para trabalhar. Como é que a associação adquire fundos? Portanto, nós temos cotas e todos são livres de se inscrever na Associação de Turismo de Vilanculo. Não é necessário que seja simplesmente hotel. Hotéis, restaurantes, guias turísticos, transportadores marítimos, portanto, os alfaiates que fazem roupas agora, neste momento, que têm feito roupas para os turistas, os artistas, sejam eles músicos, sejam escultores, pintores, todos eles, até os supermercados, as bombas de combustíveis,
estes todos podem fazer parte da Associação de Turismo. Existem cotas e valores específicos desenhados para cada um. Os hotéis têm as cotas mais altas, os restaurantes um pouco menos, os guias turísticos têm as cotas mais baixas, os artistas, escultores, portanto, alfaiates, pintores, esses também têm cotas muito, muito mais baixas. Se não me engano, são 200 meticais por mês para um escultor, um artista, um guia turístico, e os hotéis são, se não me engano, 3.000 meticais por mês. Portanto, existem cotas para todo tipo de empresas que estejam interessadas em fazer parte da associação. Qual é o benefício que essas empresas fazem? Ou melhor, qual é o benefício que essas empresas teriam em fazer parte da associação? Os hotéis, o primeiro benefício que os hotéis teriam é a ligação portanto, que iria ser feita com o setor público. Portanto, nós representaríamos, ou melhor, representamos os hotéis todos no setor público, nas reuniões. Está claro que o governo, quando quiser reunir com os operadores turísticos, não pode convidar os 150 hotéis. Vai convidar uma instituição, uma organização que existe, que representa todos eles. Então, este é o nosso trabalho. Mas os artistas, as bombas de combustível, os supermercados e todos os outros que queiram fazer parte do negócio envolvente com o turismo, entrando na associação, têm acesso à base de dados dos hotéis, dos restaurantes, e automaticamente podem ter a oportunidade de vender o seu produto, vender o seu serviço para esses hotéis e para esses restaurantes. Até um agricultor pode fazer parte da Associação de Turismo, pode inscrever e vir apresentar os seus produtos, e nós passarmos uma carta de referência para os hotéis. Olha, há aqui um agricultor com portanto, produtos que tenham padrões aceitáveis e que podem fornecer aos hotéis e aos restaurantes. Portanto, há aqui uma oportunidade para inserir o autoemprego neste negócio da indústria hoteleira. Ok, só uma pequena curiosidade. Pelo menos os guias turistas, eu sei qual é que tem sido o ganho que eles têm tido por causa de fazer parte da associação. Em algum momento podem ter facilidade, por exemplo, de ter alguns trabalhos, ou podem ser recomendados algumas estácias turísticas. Por o caso do músico, qual é que é o ganho que é obtido ao meio de fazer parte desta associação? O que é que de que forma o músico ganha? Vamos voltar um pouco atrás. Como eu disse, o principal objetivo da criação da Associação do Turismo de Vilanculo foi para inserir a comunidade no negócio da hotelaria e turismo. Quando nós criamos a associação, eu posso afirmar que não existia nenhum hotel em que os músicos tocavam, portanto, música ao vivo. Não existia um roteiro turístico atrativo. Não existia, por exemplo, locais históricos a serem aproveitados. Nós temos o Centro Arqueológico de Chibouene, temos o local onde nasceu a Josina Machel, que estavam abandonados e ninguém, portanto, estava a saber tirar proveito disso. O que nós fizemos? Nós começamos a contactar as instituições públicas, começamos a contactar os outros privados que tinham interesse e criamos um roteiro turístico. Hoje, por exemplo, temos famílias em Vilanculo que cozinham a matapa, o caril de amendoim para o turista. Portanto, há um roteiro em que de manhã, às 9 horas, o turista é recolhido no hotel, faz uma visita a uma escola. Nesta escola em que ele faz a visita, ele deixa algum material didático como oferta. Não visitam escolas, portanto, com boas condições. A gente faz questão que o guia turístico leve para aquelas escolas mais tradicionais, para que o turista sinta portanto, o que é a África, o que é Moçambique, o que é Vilanculo. Exato. Automaticamente deixam lá material didático. Depois passam pelo mercado, compram um pouco de amendoim, provam as bebidas tradicionais, experimentam ralar o coco, e na hora do almoço, portanto, elas vão para uma família tradicional em que sentam à esteira ou à mesa, portanto, criamos um pacote sem tirar aquela tradição, ok? Com um pouco de condições, melhoramos um pouco os pratos, portanto, as condições de higiene, mas não retirou-se aquela tradição nossa de comer ao ar livre, na esteira, debaixo de uma mafureira. Então, os turistas têm esta sensação, não é, de que estão em Vilanculo e, portanto, experimentam uma refeição que nunca na vida teriam experimentado,
E depois desta parte do almoço, elas deslocam-se para vários pontos históricos, alguns, ou melhor, vários pontos atrativos. Alguns são as lagoas, para apreciar o pôr do sol, temos as dunas, portanto, as dunas de Vilanculo, temos as canoas. Então, aí já cada um segue o seu caminho. Então, para dizer o quê? Que o que nós fizemos foi criar este roteiro, o que nós fizemos foi incentivar os alfaiates para começarem a cozer vestuários dedicados para o turista, roupas de capulana. O que nós fizemos foi, portanto, encorajar os artistas, escultores, pintores para que apresentem portanto, a sua arte nas entradas de cada hotel durante um X período de tempo, das 15 às 17, todos os dias. 15 às 17, porquê? Porque é a hora portanto, os turistas estão a chegar das ilhas. Então, eles, ao chegarem das ilhas, encontram logo na entrada do hotel, portanto, pinturas, esculturas, outros artefactos que podem comprar. Então, esta ligação, portanto, nós encorajamos os hotéis, quase que obrigamos para que eles apostem, portanto, nesses artistas e deem espaço para esses artistas se afirmarem. No ano passado, se não me engano, foi neste ano, desculpa, neste ano nós tivemos um encontro com a Associação dos Agricultores, porque o que nós queremos agora é que os agricultores da região de Vilanculo possam, portanto, produzir vegetais e frutas com padrões minimamente aceitáveis na indústria hoteleira. Portanto, o tamanho, a qualidade, o sabor, portanto, tem de ter padrões minimamente aceitáveis. Isto para fazer com que estes artigos, essas frutas, esses vegetais, deixem de vir, por exemplo, de Maputo ou da África do Sul e passem, portanto, a empoderar as comunidades locais. Portanto, é este o trabalho que nós temos feito, e eu vi uma pergunta que as pessoas que alguém fez, em que qual seria a garantia de que, portanto, qual é a garantia que dá que as cotas serão aplicadas no turismo, uma vez a idoneidade de soma dianteira é questionada. Portanto, a garantia que as cotas são aplicadas no turismo é este resultado que todos estão a ver. Onde é que estava Vilanculo há bem pouco tempo e onde é que está Vilanculo hoje, em termos de imagem, em termos de posicionamento, em termos de afirmação a nível de turismo. Ok. Antes mesmo de entrarmos para as questões que tenho aqui preparadas, uma pequena curiosidade também no que diz respeito ao turismo doméstico, que infelizmente não temos aproveitado da melhor das formas, porque muitas das vezes nós temos conversado com alguns amigos cá de Maputo, não só de Maputo, assim como do resto do nosso país, e ou se conhece ou conhece apenas Maputo, depois fala da Europa na maior tranquilidade, ou pode falar da vizinha África do Sul na maior tranquilidade, mas depois temos vários pontos que poderiam ser explorados cá no nosso país, que não são explorados, porque pronto, as pessoas não têm, não existe esta exposição, e também não existe, de certa forma, uma facilidade de chegar para esses locais. O que é que a associação tem feito em prol, vamos lá, a fechar algumas parcerias, talvez com companhias de viagens, companhias aéreas, até mesmo esses transportadores semicoletivos que partem da junta até Vilanculos? Porque nós sabemos que existem, vamos lá, há vezes que eles podem fazer, vamos assumir que eles têm 100 assentos. Muitas das vezes eles podem viajar enquanto só tem, por exemplo, 80 assentos lotados, depois tem 20 assentos que estão vazios. Por que não aproveita-se, não cria-se uma espécie de parceria com estes transportadores para fazer-se valor que seja baixo? Vamos identificar, por exemplo, chegam as férias de junho para os que estão no ensino médio, nomeadamente no Instituto, os que estão também no ensino superior, para ver se podiam aproveitar para conhecer o nosso vasto território nacional, porque nós temos destinos espetaculares, e Vilanculo já é exemplo disso. Por que não existe aqui uma parceria com alguns transportadores neste sentido de podermos promover ainda mais o nosso país e criarmos condições para que os nossos irmãos possam ter algum? Existe essa possibilidade? A quantas anda? Muito bem, Osvaldo. Eu vou responder já a pergunta, só queria... tinha ficado sem responder uma das perguntas do Micas Gotino Tutu, onde ele diz, uma vez que a idoneidade dos que tomam a dianteira é questionada. Portanto, nós temos um mandato na Associação de Turismo, são 4 anos, mas também, se estivermos a fazer má gestão,
a Assembleia Geral pode solicitar uma Assembleia Geral com eleições antecipadas. Portanto, os membros têm esta prerrogativa. Atenção, só decide pela Associação do Turismo quem paga a cota e quem é membro da Associação do Turismo. Portanto, porque eles é que têm o verdadeiro sentido e o verdadeiro conhecimento do trabalho que nós estamos a fazer. Portanto, há relatórios que são enviados e eles acompanham o dia a dia e sabem o esforço que nós temos feito. Portanto, ao fim de 4, se não quiser-se esperar 4 anos, eles podem antecipar as eleições ou, ao fim de 4 anos, já apresentamos o relatório portanto, as pessoas podem ser livres de concorrer mais um mandato, portanto, só o máximo de 2 mandatos. Nas outras associações vão a ter 3 mandatos. Nós criamos condições de ser só 2 mandatos porque achamos que 8 anos é tempo suficiente e 12 anos é muito tempo. Portanto, é preciso haver dinâmica e mudança. Portanto, respondendo a esta pergunta, a Associação de Turismo cria mecanismos para que as parcerias aconteçam. A associação não faz. Nós não vamos construir um hotel. Nós não vamos construir um restaurante. Nós não vamos trazer um autocarro para, portanto, fazer as viagens para Vilanculo. A título de exemplo, nós assinamos parcerias com algumas agências de viagens, portanto, a Cotour, a Safe Travel, a Orient Travel, a Flywell, portanto, há várias agências de viagens que estão, portanto, em Maputo, porque em Vilanculo quase que ainda não há agências de viagens. Então, firmamos parcerias com estas agências para que essas agências contactem aos hotéis e aos membros da associação para criar o pacote turístico. Mas não é o trabalho da associação, portanto, ter que insistir nessa parceria. Nós firmamos a parceria com as agências de viagens e informamos os nossos membros que, olha, há esta parceria que foi feita, por favor, entrem em contato e criem os pacotes. Alguns sabem tirar proveito disto, outros não. Portanto, é uma questão de posicionar-se. A associação dá o passo. A título de exemplo, convencemos a Ethiopian Airlines a voar para Vilanculo. A Ethiopian voando para Vilanculo reduz o custo do bilhete do voo. Portanto, nos dias em que a LAM voa sozinho, o bilhete para Vilanculo custa 25 mil meticais, mas no dia em que a Ethiopian voa junto com a LAM, o bilhete está a 12 mil meticais, por causa da concorrência. Mas é preciso que os operadores turísticos aproximem-se à Ethiopian Airlines para criar pacotes e fazer parcerias, portanto, por forma a atrair mais turismo, que é para a Etiópia, em vez de fazer 2 voos por semana, fazer 3, 4, 5 e assim sucessivamente ir crescendo. A mais recente parceria iria iniciar em março, é com a Metrobus Tours. Portanto, a Metrobus Tours é um novo produto que a Metrobus lançou para os destinos turísticos do país. Eles iniciaram em dezembro para Inhambane e Tofu, e nós tínhamos ficado de iniciarem, portanto, em março para Vilanculo. Por que não em dezembro ou janeiro? Porque dezembro e janeiro Vilanculo estava cheio e não havia espaço. Então, tendo a Metrobus a voar, ou melhor, a fazer o trajeto Maputo-Vilanculo por via terrestre, poderia não ser rentável nessa altura, porque os hotéis e as pensões já estavam praticamente cheias. Então, para dizer que eles iriam iniciar em março, mas devido à pandemia, portanto, isto ficou adiado para uma outra altura. Com base nestas iniciativas, existe uma agência, eu diria uma mini agência de viagens que foi criada, que tem feito, portanto, parceria com os transportadores terrestres que fazem Maputo-Vilanculo. Já recebemos algumas queixas, já recebemos algum feedback positivo. É claro que no início de cada parceria há sempre momentos bons e maus. O mais importante é atravessar todas as dificuldades e, portanto, se afirmar no mercado, não é? Exato. Só para fazer um pequeno comentário. Em relação a essa última questão que eu colocava no sentido de, acho que todos nós que somos de Vilanculo sabemos ao certo que o turismo em Vilanculo tem um período de pico, que é a partir de novembro, dezembro, janeiro, com alguma sorte pode até aproximar-se a fevereiro. Digo, a procura aumenta de forma significativa. Não que os outros meses não tenham a produtividade, mas a produtividade, quando comparada com esses 3 meses que eu fiz referência, não é a mesma. Então, eu acho que criando um plano de férias de jovens, porque são muitos jovens que gostariam de conhecer Vilanculo, já muitos jovens, na verdade. Eu já recebi algumas pessoas, por acaso, porque são um bocado, não conseguem organizar-se a tempo para poderem fazer face a este tipo de coisa, porque viajar daqui para aqui é um bocado caro. Este é o primeiro aspecto.
Algumas pessoas vão ligar, por exemplo, 29 de dezembro. Olha, Osvaldo, posso vir à tua casa em Blancos para passar férias? Já estão lá alguns primos, por exemplo. E nós não temos, as pessoas depois não têm a oportunidade de conhecer, porque não existe um outro motivo que seja atrativo. Porque outras pessoas querem passar final do ano em família. Blancos tornou-se um dos melhores sítios para passar ao final do ano, a transição de cada ano. Então, ao meio do ano, se nós tivéssemos esse tipo de incentivo por parte, quer seja do Ministério da Cultura e Turismo, acho que é este o Ministério, seria bom, Muito bem. no sentido Osvaldo, de... Sim, sim. está percebido? Aqui há que perceber uma coisa. A associação é nova, não é? Nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance. Mas também, estas iniciativas não podem só ficar à espera da associação. As associações estudantis podem propor à Associação de Turismo de Vilanculo. Olha, nós temos, por exemplo, jovens que gostariam de passar junho em Vilanculo. Como é que podemos fazer? E nós vamos encaminhar. O grande problema aqui é ficar só à espera que a Associação de Turismo faça. O nosso trabalho não é fazer, o nosso trabalho é encaminhar e criar, portanto, um bom ambiente de negócio, seja com associações estudantis, a Associação dos Agricultores, portanto, é preciso, nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance, o tempo é limitado, mas se os outros têm ideias, iniciativas que acham que pode ser, portanto, atrativo para o turismo, podem propor e nós vamos encaminhar. Se uma associação estudantil diz, olha, nós temos 20 estudantes que querem estar em Vilanculo do dia 5 a 15 de junho. O que é que nós podemos fazer? Pegar esta associação, colocar em contato com 3 ou 4 operadores turísticos dentro dos nossos operadores que são membros da associação e cada um vai discutir diretamente com esta associação estudantil o melhor pacote, portanto, para que eles possam ir. Ali haverá concorrência e a associação estudantil poderá tirar maior proveito, portanto, em termos de preços, de pressários, porque um hotel pode dizer que não, eu vou-te dar por 2.000 meticais à noite, o outro vai dizer, não, eu dou-te por 1.500, outro diz, não, eu incluo, dou-te por 2.500, mas com o passeio a Bazaruto, portanto, haverá concorrência. Há uma pergunta aqui do Pedro Nhamir, não sei se posso ir respondendo também as perguntas que os nossos... Talvez essa vá ser a última questão que vai responder dessas que nós estamos a ter aqui. Talvez eu fiz mal porque eu não referenciei no início da live, mas também porque é um pouco difícil, porque as pessoas vão entrando, vão saindo. Nós vamos ter um espaço, depois dessas 10 questões que eu tenho aqui colocadas, preparadas, desculpa, em que vamos responder, o Yassine vai responder, porque é a pessoa que mais sabe sobre isto, mais do que todos nós aqui, em que vai responder as questões que serão colocadas por todos que estão a participar nesta live. Então, pode responder. Tudo bem. Esta será a última questão. Tudo bem. O Pedro pergunta quantos alfaiates e artistas estão registrados na associação. Nós temos a Associação de Músicos, portanto, que é membro da Associação de Turismo, então dialogamos com a Associação de Músicos, não dialogamos com todos os artistas ou todos os músicos, e temos 2 alfaiates que estão, portanto, registrados na Associação de Turismo. O que nós fazemos é encaminhar, como eu disse, em nenhum momento tiramos proveito desta ligação, em nenhum momento apontamos um único membro, olha, vai negociar com este ou com aquele. Colocamos sempre a opção de poderem negociar com qualquer um dos membros que esteja, portanto, inserido na associação e neste meio, portanto, de ligação. Havia uma outra pergunta da Lloyd, que era por que a população não pode decidir? A população não pode decidir porque é uma associação de caráter privado, não de caráter público, apesar de que nós fazemos a ligação do setor público e privado. Mas a população que quiser ser membro da Associação de Turismo pode pagar as cotas de 200 meticais por mês, passar a ser membro, passar a acompanhar os relatórios, a acompanhar o dia a dia, participar na Assembleia Geral e esses sim, se são membros, podem, portanto, decidir sobre os futuros da associação. E decidir também sobre os futuros da associação e até concorrer, portanto, para a presidência da associação. Ok, está tudo bem. Oxalá que um dia, talvez daqui a mais uns 5 anos, eu vá ser presidente da associação. Força, as portas estão abertas. Brincadeira. Bom, vamos entrar para essas 10 questões que eu tenho preparadas aqui para o Yassine, em que vamos falar em torno desta realidade que é a Covid-19. Moçambique não é indiferente, nós já temos alguns casos, estamos com mais de 100 casos atualmente, mas um número significativo também de recuperados, o que quer dizer que, de certa forma, está-se a fazer o trabalho devidamente. Também é preciso que
nós, como sociedade, possamos ajudar o Ministério da Saúde a fazer o seu trabalho, porque se deixarmos este trabalho para o Ministério da Saúde, isto pode ser um pouco difícil de ultrapassarmos. A primeira questão seria, de que forma este setor foi afetado concretamente até agora em Vilanculos? De que forma este setor foi afetado? O turismo, nesse caso? Bem, o turismo neste momento está com aproximadamente 70 operadores turísticos encerrados. Ok? Muito poucos estão abertos. Acredito que até hoje temos, se calhar, aproximadamente 1.000 empregos diretos, portanto, suspensos, portanto, de operadores turísticos. Mas se formos a agregar, portanto, aos que estavam em construção e restauração e outros agregados, estaríamos, se calhar, a falar de 2.000 a 2.500 empregos já, portanto, suspensos. Portanto, é claro que tendo os hotéis fechados, tendo os restaurantes fechados, praticamente não temos tido atividades. Alguns optaram por manter abertos, mas não totalmente abertos. Portanto, estão abertos a uma parte do dia. Dispensaram portanto, uma parte do pessoal foi dispensada e mantém, portanto, uma outra parte muito pequena para continuar com o hotel ou com o restaurante aberto. À medida que os casos vão subindo, não sabemos quais são as decisões que o governo vai tomar e é por isso que cada um dos operadores turísticos tem de saber adaptar rapidamente a qualquer que seja a medida tomada. Há muitos que pensam e ponderam em começar a reabrir já em junho, julho, pelo menos a parte do restaurante. Portanto, obedecendo estas medidas de prevenção que foram desenhadas, mantendo o distanciamento, não tendo, por exemplo, mais do que 10 pessoas no restaurante. Mas imagine que ele reabra e a seguir, portanto, o governo toma uma decisão, se calhar, de reduzir de 10 para 5, né, o número de pessoas que pode estar num sítio, ou chegarmos a um confinamento geral, portanto, um lockdown. Portanto, essa rapidez da adaptação é muito importante nos operadores. Nós temos apoiado naquilo que é a visão daquilo que está a acontecer no mundo. A nossa associação é membro portanto, da CTA, pelo Euroturismo da CTA. Portanto, é uma associação que dialoga com o governo a nível provincial, dialoga com a Associação Provincial do Turismo, dialoga com a Federação Moçambicana de Turismo e a nível internacional, portanto, temos parcerias com a Alemanha e Portugal, que é, portanto, a Associação de Hotelaria e Turismo do Alentejo. Portanto, nós temos acompanhado o que está a acontecer no mundo e sempre mantemos os nossos membros informados dos posicionamentos que o turismo está a ter no mundo, da aviação civil, os voos estão a ser cancelados, as previsões da retoma dos voos. Portanto, isto tudo afeta a tomada de decisão de quando é que podemos reabrir ou se podemos continuar abertos por um determinado tempo. Ok. Consta da pesquisa que fiz que há instâncias em Vilanculos que, no primeiro estado de emergência decretado pelo governo, chegaram a terminar com os seus colaboradores sem seguir as recomendações salariais sugeridas pelo governo, que passavam de reduzir de 100% de salário para 75%, neste caso, no primeiro mês de estado de emergência, e no segundo mês seria reduzido para 50%. Em caso deste período fosse prorrogado, ia reduzir-se até 25%. Neste caso, agora estaria-se a praticar, os trabalhadores iam receber os 50% do seu salário, porque já estamos no segundo mês de estado de emergência. E gostava mesmo de saber o que é que fez com que essas empresas não seguissem as recomendações dadas pelo governo. O que é que falhou? Ok, nós não temos conhecimento de nenhuma empresa que não tenha seguido. O que aconteceu no início foram suspensões e após as suspensões entra, portanto, a fase de negociações. Nós estamos a falar de março para maio, portanto, já estamos com quase 60 dias ou um pouco mais de 60 dias.
Certo. E até hoje ainda há hotéis que estão a negociar com os seus trabalhadores, portanto, o posicionamento. Também está inserido nesta negociação, portanto, o sindicato dos trabalhadores hoteleiros, não é? Eles têm participado em todas as negociações e têm, portanto, contribuído, assessorado aos hotéis e aos trabalhadores a encontrar um entendimento mútuo. Há uma coisa que é preciso perceber também. Esta pandemia nunca foi prevista na lei, portanto, a lei nunca preveu a pandemia, portanto, Exato. não há nenhum hotel, não há nenhum operador turístico que tenha vontade de mandar embora o seu trabalhador. Ele investiu, os hotéis investiram muito na formação dos seus trabalhadores e perder esses trabalhadores significa também perder muito. Então, não é vontade de nenhum hotel perder um trabalhador. As forças, portanto, de circunstâncias obrigam a que os hotéis tenham que rescindir os contratos com os seus trabalhadores. E há aqui uma questão que é muito importante perceber. Não existe obrigação na lei para que as indemnizações sejam pagas de imediato. Os hotéis Exato. podem passar a ser devedores, portanto, dos seus trabalhadores. Se eu, por exemplo, despedir 30 trabalhadores, eu tenho a opção, primeiro, de despedir de imediato 30 trabalhadores e pagar, portanto, a indemnização, que pode ser paga na hora, ou pode ser tornada uma dívida para com esses trabalhadores, para ser pago, portanto, de forma parcelada. A outra opção que tenho é suspender os trabalhadores durante um determinado tempo, são 3 meses, e nesses 3 meses, portanto, pagar os 75, 50, 25, ou posso entrar em acordo amigável em que não se paga 75, 50, 25, mas paga-se, por exemplo, 50, 50, 50, que dá o mesmo, portanto, em 3 meses. Portanto, o valor passa a ser o mesmo. Então, cada operador tem estado a encontrar uma forma mais prática de acordo com as finanças que existem. Alguns tiveram que fazer empréstimos no banco, outros estão à espera, portanto, que os empréstimos sejam aprovados para conseguir pagar estas indemnizações e compensações aos seus trabalhadores. Os outros têm mais encaixe financeiro, conseguiram logo de imediato. Conhecemos alguns que pagaram por 6 meses os salários dos seus trabalhadores e fecharam o hotel. Ok? Pagaram por 6 Ah, meses e fecharam o hotel. Portanto, vão ficar à espera, mas os trabalhadores estão em casa e quando reabrirem, esses trabalhadores voltam. ok. Na verdade, até tinha aqui nas minhas questões uma questão que tinha que ver, passa a repetição, que tinha que ver mesmo com a relação das instâncias turísticas com a banca neste momento. Mas, de certa forma, acabou dando uma pequena visão de como é que isto está a acontecer. A nível da cidade de Vilanculos, como é que qualificam-se os prejuízos trazidos pela pandemia até o momento? É uma questão que, de certa forma, remete-nos à questão anterior, né? Mas agora de uma forma mais profunda. Ok, de uma forma geral, dados, portanto, que nós temos e temos dialogado com os serviços de atividade, temos dialogado com alguns empresários, alguns armazenistas, eu poderia dizer que aproximadamente perdeu-se 50% a 60% do volume de negócios. Portanto, eu diria que neste momento Vilanculo está a operar com 40% daquilo que, portanto, pode estar a acontecer neste momento, 60% perdeu-se. Há muitos armazenistas que ponderam em fechar, muitos deles abriram, portanto, para fazer face às necessidades que existiam, não é? Há aqui que perceber que dos 1.000 trabalhadores, ou dos pouco menos ou pouco mais de 1.000 trabalhadores que perderam emprego, eles tinham sempre um valor na mão no final do mês para, portanto, fazer compras. Não tendo este valor, eles deixam de fazer compras. Onde é que eles deixam de fazer compras? Nas bancas. Onde é que as bancas compram? Compram nos armazenistas. Portanto, isto acontece em cadeia, não é? Isto acontece em cadeia e vai-se notando sempre nos meses seguintes, nunca é de imediato. E é por isso que eu até, numa das minhas entrevistas, eu disse que, portanto, a autoridade tributária só iria sentir o verdadeiro impacto desta pandemia a partir do mês de junho. Por quê? Porque no mês de abril, a autoridade tributária ainda iria receber os IVAs coletados do mês de março. No mês de maio, eles iam receber o IVA coletado no mês de abril, que já estava-se a operar a meio gás. E no mês de junho, eles vão coletar o IVA do mês de maio, em que tens 70 hotéis encerrados, tens muitos armazenistas com queda de 60% de negócio, o que vai fazer a autoridade tributária perceber, só no final de junho, que afinal de contas a situação
é muito mais grave do que pensávamos. Exato. Outra questão tem que ver mesmo com as... Quer dizer, quais é que são as previsões caso a situação permaneça até os finais do primeiro semestre, que já estamos prestes a terminar o primeiro semestre do ano 2020, princípios do segundo semestre, talvez até ao meio do segundo semestre deste ano. Existe algum plano de contingência já preparado para fazer face a este possível tempo em que esta doença, vamos lá, vai fazer sentir-se na nossa vida? Ok, os hotéis fizeram os seus próprios planos de contingência, portanto, o despedimento, a suspensão, a redução de custos, a redução de pessoal, portanto, todas aquelas decisões foram tomadas como, portanto, o plano de contingência de cada um. Estamos neste momento à espera Exato. de um plano de contingência geral do governo que deve incluir vários setores, o setor do INSS, porque esses trabalhadores vão ficar desempregados durante muito tempo. O INSS deve entrar nesta compensação, porque os hotéis, através dos seus funcionários, todos os meses pagavam o INSS. Tudo bem, não estava previsto pandemia, nunca houve previsão da pandemia na lei, mas o governo serve para isso, para adaptar. A lei nunca pode ser estática, a lei deve ser adaptada mediante as circunstâncias e não vamos adaptar não vamos adaptar a lei para a próxima pandemia. Temos que adaptar já para esta que está a decorrer, não é? O mesmo tem que acontecer com a banca. A banca tem de reduzir portanto, as taxas de juros que circulam entre 20% a 30% para pelo menos 10%, eu diria 9%, 10%, 11%. As taxas de juros em Moçambique não incentivam a nenhum investidor, seja nacional, seja estrangeiro, portanto, não incentiva a nenhum jovem de, portanto, querer arriscar em fazer um empréstimo para iniciar um negócio. Portanto, são taxas automaticamente assassinas. Então, além da banca, além das taxas de juros, além portanto, do INSS, nós temos várias empresas públicas que podem sim fazer alguma coisa. Na França, a água, a energia, o gás foram suspensos. Em Portugal, há medidas foram tomadas. Nos Estados Unidos, há outras. Portanto, nós temos a EDM, é uma empresa pública, poderia muito bem... Não só esses países, desculpa assim ter de lhe cortar, temos exemplo também de alguns países africanos, que é o exemplo de Angola, que é um país irmão, que o INSS parece que os 3 últimos meses serão canalizados em benefício ao trabalhador. Não sei qual é a percentagem que é canalizada em Angola, não posso precisar agora. E além disso, parece que a água, eles não vão pagar a 100% a água, a energia, e de certa forma acaba aliviando aquilo que é, vamos lá, esta situação toda que não agrada a nenhum de nós, porque ninguém estava preparado para esta situação. Sim. Então, portanto, há vários países africanos. A África do Sul criou um pacote de 200 milhões de randes para pequenas empresas que vivem do turismo. Aquelas que eu referi, o alfaiate, o pintor, o artista musical. Ok. Então, nós também essa parte tenho aqui nas tens aí a questões, pergunta. mas está tudo bem, Ok. fica à vontade. Portanto, nós devemos, o país não pode levar muito tempo para fazer esta mudança na lei. Isto tinha de já ter acontecido há um mês atrás, porque quanto mais tempo nós levamos, portanto, mais impacto negativo nós vamos tendo. Portanto, além da água, além da energia, a autoridade tributária pode muito bem fazer mais. Portanto, há muitas coisas que podem ser feitas. Importante é sabermos nos adaptar rapidamente e não, portanto, os resultados deste incentivo e deste pacote virem a sair daqui a 6 meses, quando se calhar a pandemia já tenha estado no seu pico e já esteja a terminar. Portanto, é preciso que as coisas acontecem com mais rapidez. Ok. Uma verdade sobre a área do turismo é exatamente a interligação que existe com os outros vários setores que fazem parte da economia de um determinado país. Quer dizer, desde as instituições estatais, desde as instituições privadas,
até aqueles indivíduos que não estão registrados, vamos dar de forma legal para que possam fazer os seus serviços. Nós temos exemplo de alguns guias turistas em Vilanculos que fazem os seus trabalhos sem estarem registrados, mas fazem o seu trabalho, ajudam aos turistas. Não só temos os guias, temos o exemplo dos nossos pescadores, os que têm ficado aí em frente, entre Taurus e Millennium Beam, que vendem o peixe não só para o indivíduo que mora em Vilanculos, mas também fornecem para algumas instituições hoteleiras. Gostava de saber que impacto tem os prejuízos do setor turístico noutros setores econômicos em Vilanculos. De que forma estes impactos que se fazem sentir no turismo vão afetar aos outros setores econômicos que estão em Vilanculos? Isto acontece naturalmente e nós até a Vilanculo TV, que é uma televisão nova de Vilanculo, recentemente fez um documentário onde entrevistou-se um artista, entrevistou-se um guia turístico, entrevistou-se também um pescador, ou melhor, a Associação dos Pescadores, né? Portanto, a ideia deste documentário foi para fazer perceber ao governo e a quem de direito que, portanto, o impacto do turismo na comunidade é visível e é sentido logo que o turismo tem uma queda, automaticamente a comunidade sente. Porque o turismo não vive sem a comunidade. A comunidade é que fornece aos operadores turísticos, é que fornece a restauração, além do emprego direto, toda esta cadeia de valores acaba fornecendo. E nós vimos na entrevista, portanto, o pescador a afirmar que neste momento não consegue vender peixe. Tudo bem que não consegue fazer dinheiro com a venda de peixe, mas consegue pelo menos pescar para comer em casa. Então, a fome não vai morrer. Acredito também que o próprio agricultor, a fome não há de morrer, mas poderá produzir para ter alguma coisa para comer, mas já não vai conseguir vender. Agora, a questão que fica é, por quanto tempo é que eles vão aguentar o modelo que estamos... Exato. Outra questão, gostava de saber se está a desenhar-se algum plano de recuperação após o Covid-19. Se sim, em que é que consiste verdadeiramente? Olhando para o ramo em que o Yassine é o presidente, que é o turismo, estamos aqui a falar sobre... Nós tivemos a visita da Ministra da Cultura e Turismo na semana passada, visitou Vilanculo, visitou alguns hotéis, alguns restaurantes abertos, fechados, alguns, portanto, fazedores do turismo, diretos e indiretos. E no fim desta visita nós tivemos uma reunião para, portanto, apresentarmos aquilo que eram as preocupações. O nosso foco como Associação de Turismo, não repetimos as várias questões que já foram apresentadas ao Ministério, que são as questões do INSS, água, energia, banca, por aí em diante. Nós, portanto, apresentamos uma solução para o momento pós-Covid. O que nós falamos, portanto, com a Ministra, com a Ministra e apresentamos isto publicamente durante a reunião, foram algumas ideias que poderiam ser benéficas para o turismo em Vilanculo. Primeiro, temos que perceber que todo o mundo está fechado e não há turismo em nenhuma parte do mundo. O que coloca todos nós em pé de igualdade para o que vem aí. Portanto, estamos numa competição. Então, Vilanculo, Moçambique, vai competir com a Tailândia, vai competir com o México, vai competir com as Maurícias, vai competir com as Bahamas. E nós precisamos saber posicionar. A primeira pergunta que nós temos que fazer é, ok, que tipo de turismo nós vamos ter pós-Covid? Automaticamente está definido que nós não vamos ter um turismo de massa. Portanto, as pessoas já não vão querer estar numa praia com mais de 1000 pessoas. Vão ter medo. Vai levar um tempo para que este medo perca-se. Provavelmente mais 2 anos, 3 anos. E nós temos, portanto, de forma natural, Vilanculo é um turismo seletivo. Por mais que Vilanculo esteja cheio, as nossas praias nunca parecem estar cheias. Elas estão todas espalhadas ao longo da costa, tanto de Vilanculo como das ilhas. Então, aí, logo a priori, nós devemos saber nos posicionar em termos de marketing, em termos de conversações com operadores turísticos internacionais, agências de turismo internacionais, portanto, operadores aéreos,
por forma a apresentarmos Vilanculo como um destino opcional ou, portanto, melhor que muitos outros, não é? Em termos de turismo. Mas, para isso, as pessoas também iriam preferir evitar viagens com muitos, digamos, com muitos stops, neste momento, com muitas paragens. Portanto, sair da Inglaterra para a África do Sul e depois da África do Sul para Vilanculo poderia não ser uma opção do turista. Mas um voo direto, portanto, e um voo direto charter, portanto, aqueles voos organizados pelas agências de viagem, podem ser as opções, seguindo, portanto, todos os padrões de segurança e de prevenção. Os turistas deveriam ser testados, por exemplo, uma semana antes, deveriam ser testados um dia antes, deveriam, portanto, seguir o distanciamento dentro dos aviões. Ao chegar a Vilanculo, teriam que, portanto, também passar de testes rápidos, checar a temperatura, passar de túneis de desinfecção, tanto nos hotéis. Quando estivessem nos hotéis, se ele vai acomodar no quarto, o quarto dele teria que ter, portanto, um funcionário que limpasse aquele quarto, cada quarto com um funcionário. Se ele vai a uma mesa para o pequeno almoço, aquela mesa deveria ser a mesa dele para o resto da estadia dele, portanto, para evitarmos qualquer que fosse contaminação. Se ele vai a um banco na piscina, este banco teria que ser o banco, portanto, daquele turista. Portanto, estas são medidas que vão ser tomadas, e ainda hoje eu estava a ler um artigo de Portugal, onde o turismo de Portugal criou com a Direção-Geral da Saúde, acho que é isso em Portugal, chama-se Direção-Geral da Saúde, criou um safe travel, não é? Portanto, para que todos os hotéis em Portugal possam, portanto, em contato com o turismo e com a saúde, seguir os padrões de segurança, e eles depois, no fim, adquirem um selo dos padrões de segurança. E desde que foi criado este padrão e este mecanismo, 3.000 hotéis e restaurantes, entre hotéis e restaurantes, 3.000 já aderiram a isto. O que significa que os hotéis estão prontos para isso, e os turistas também vão querer exigir isso. Mas isto também traz outros desafios por parte do governo. Por exemplo, a pista de Vilanculo, do aeroporto de Vilanculo, teria que ser estendida por mais de 800 metros. Deveríamos ter mais algumas melhorias no nosso aeroporto e começarmos a ter alguns voos charters, Lisboa-Vilanculo, Londres-Vilanculo, Paris-Vilanculo. Por que eu numa primeira fase digo Lisboa, Londres, Paris? Portanto, são as grandes cidades europeias. Porque é onde está o capital, né, para poder viajar. Milhões de empregos estão a ser postos em causa no mundo, o que significa também que vamos perder milhões de turistas. Mas quem tem capital e quem tem dinheiro vai sempre querer viajar e vai querer ser sempre o primeiro, logo que os bloqueios forem abertos e que os voos forem retomados. Portanto, esses planos foram apresentados à Ministra da Cultura e Turismo durante a reunião que nós tivemos, além do marketing digital que tem de ser feito, promoções, comunicação como país, como Ministério, como Inatur, daquilo que é Moçambique, daquilo que temos, para garantir, portanto, esta segurança ao turista. Exato. Bom, as outras questões, de certa forma, e assim foi respondendo aqui de forma involuntária, então não acho que seja necessário voltar a trazer aqui estas questões, mas vou insistir numa. Bom, o governo sul-africano, como esteve aqui a dizer, disponibilizou 200 milhões de randes para poder, deixa-me capelar aqui, para poder tentar salvar o setor de turismo gravemente afetado pelo Covid-19 na África do Sul. Eu gostava de saber se tem recebido algum apoio, pelo menos neste período, do governo provincial ou central para fazer face a esta crise, ou existe, principalmente por ter estado com a Ministra da Cultura e Turismo recentemente, se existe essa disponibilidade por parte do governo de subsidiar para poderem fazer face a esta realidade, pelo menos olhando para o ramo do turismo. Se existe algum fundo à vista para poder ajudar as empresas a saírem do fundo do poço que encontram-se, passa a expressão, que encontram-se neste momento? Ainda não existe nenhum pacote definido. Nós estamos a prever que durante a próxima semana, portanto, poderá ser comunicado qual é o pacote que vai existir para apoio à indústria do turismo. A ministra mencionou que após as conversações que a CTA e a Federação Moçambicana de Turismo foi tendo com o Ministério, ela mencionou que
criou-se portanto, um grupo multissetorial onde está envolvido as finanças, está envolvido a saúde, está envolvido a autoridade, portanto, a autoridade tributária, já falei, está envolvido as alfândegas, está envolvido